Presidente Lula recuou, mas não pediu desculpas. Foi frase mal colocada, isso basta? Vamos aos fatos e às consequências. Hoje cedo ele publicou que fez uma frase mal colocada e que é contra traficantes e crime organizado, citando operações, PEC da segurança e recorde de apreensão. Só que a fala que gerou a crise foi outra, quando afirmou que traficante seria vítima do usuário. Isso bate de frente com a política pública, com famílias afetadas e contra a própria comunicação do governo. Palavras de um presidente importam e muito. Se foi erro, admite-se o erro. Se foi visão de mundo, explique-se com clareza. Eu vou mostrar por que esse texto soa mais como um recuo tático do que com um pedido de desculpas. E o que isso revela sobre a estratégia do Planalto. Comenta aqui, recuou ou desculpas? Deixa o like para alcançar mais gente e bora analisar sem paixão, com dados e responsabilidade. O presidente Lula acaba de publicar na rede social uma publicação, pedindo desculpas pelaquela fala que ele disse anteriormente, que o usuário, o viciado, era vítima do traficante. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que o meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Então, é o que a gente estava dizendo ainda há pouco, que se esperava que o presidente fizesse isso. Para vocês, basta? Não, porque não tem a palavra desculpa. É frase mal colocada. Lógico que ele está ali, mas o mais correto... Clara, ela não foi mal colocada. A frase é estúpida e não é mal colocada. A frase é estúpida. E não tem a palavra desculpa. Outro dia, o governador de São Paulo também fez uma frase estúpida. Mimetizou Bolsonaro, que dizia não sou coveiro, e ele disse eu não sou cachaceiro. Não estou nem ali para metanol nos destilados, porque eu só bebo Coca-Cola e só vou me preocupar quando beber. Uma frase estúpida. E aí, no dia seguinte, tem a palavra perdão, na fala dele. A frase do Lula não tem nem desculpa, nem perdão. É um recuo, mas não é um pedido de desculpas. É assim que eu vejo. E que, Valdo? E não é uma frase mal colocada, né? Infelizmente, tem gente que acha, sim, que quem consome é o principal culpado por existir drogas no mundo, né? Isso reflete uma visão de algumas pessoas. Ah, não, o presidente não concorda com isso. Então, ele tem que dizer, olha, fiz uma frase mal colocada, errada, e quero dizer que errei. Tinha que admitir que errou ao fazer essa frase, né? Só uma frase mal colocada parece aquela desculpa envergonhada, né? Aí depois fica sempre fui contra traficante, claro, né? Ele sempre foi contra traficante e isso é verdade, né? Mas parece que está arranjando uma desculpa para um erro dele. Eu acho que fica melhor quando ele assume que, olha, foi uma frase errada, equivocada, sempre combati traficantes e no meu governo tem feito isso. Eu acho que precisava ter um adendo, no mínimo, nessa resposta. Oportunidades não faltarão ao presidente, que dará inúmeras coletivas nessa viagem que ele está fazendo à Ásia. Então, a gente tem que se perguntar ainda se fica no tweet, que para você também tem uma outra conexão aí, Dapi. E quando ele fala uma frase mal colocada, é quase retirada de contexto. Só que ele não diz que ele retirou de contexto, que ele estava falando de uma coisa, aí faz aquele salto triplo, escarpado, metafísico, né? Não tem o bem contra o mal o tempo todo. E aí, quando aterriza, comete uma grosseria dessa com a família de todo mundo que perdeu para as drogas de variadas maneiras. Então, realmente não é um pedido de desculpas. É tipo assim, vocês que não estão olhando para o lado bom do meu governo, porque os atos são mais importantes que as palavras. Se o presidente está dizendo para a gente não prestar atenção nas palavras dele, por que fala? Então, o que ele fala, ele é representante do governo e representante, sobretudo quando está no exterior, do país dele. Então, ele tem que ou não falar ou então pesar as palavras quando fala, ainda que de improviso, né? Porque era ali uma resposta solta, que ele começa de uma maneira e decide trocar de assunto no meio da frase, né? Tendo oportunidade de falar coisas mais pertinentes à realidade brasileira, ele vem com a história de que traficante é vítima
do usuário e nem usa o tempo todo a palavra usuário. Isso. Me parece que é uma tentativa de retratação ao próprio governo. Aliás, apontamos aqui, é contraditório em relação até o que o governo tem feito e anunciado. Mas essa é uma conclusão, uma constatação a partir da declaração. E não a declaração. A declaração não tem a ver com isso. A declaração é muito pior, porque ela faz uma associação indevida, ela estigmatiza, ela criminaliza supostamente o que ele chamou de viciado. Então, é necessário, sim, um pedido de retratação mais profundo e uma declaração que qualifique qual é o eixo de enfrentamento ao crime organizado, a uma epidemia, por exemplo, de uso de drogas ilícitas pelo presidente da República. Também concordo com os colegas que não foi uma declaração suficiente, porque a correlação que ele fez foi muito grave, né? Não só grave do ponto de vista dessa estigmatização da indelicadeza, mas do ponto de vista de um líder político que pretende enfrentar o grave problema do crime organizado. Olha só, lê só assim. Fiz uma frase mal colocada. Agora olha esse texto. Errei e peço desculpas. Fiz uma frase mal colocada, etc, etc. E tem uma outra coisa que me chamou a atenção. O presidente não faz nenhuma referência aos usuários, né? Usuários, inclusive, que foram acusados por ele. Foi esse que ele ofendeu, né? Foi isso que ele defendeu. Então, na prática, me parece que é absolutamente insuficiente essa declaração. Mas também me chama a atenção quando ele fala ali, né? As palavras, mais importante do que as palavras são as ações. Eu tinha falado isso lá no início. Trata-se de um presidente da República. Toda vez que ele abrir a boca, essa fala... As palavras importam, as palavras resultam. E essa fala vai ser analisada de todos os ângulos. Tem que ter total responsabilidade. Mas na hora de desculpa, não vem a total responsabilidade. A pergunta é, o presidente tem essa longa agenda, ele vai... Essa hora pode estar dormindo, provavelmente. A gente fez as contas lá, 11 horas a mais, agora... Lá de 3h30 da manhã, provavelmente foi a equipe, né, que escreveu esse texto aqui, que passou lá e todo mundo colocou. Se tem uma fala verbal, né, Flávia, nesse pedido? Eu acho que seria preciso. Se fosse eu a consultora de comunicação, sugeriria uma gravação, um vídeo, uma nota, tratando da complexidade da declaração que ele deu, porque não foi uma frase mal colocada, foi um raciocínio pronto e absolutamente equivocado. Esse é que é o problema. Não é uma frase mal colocada, é uma ideia errada, sob qualquer ponto de vista de análise desse tema. Só faltou o peço desculpas a quem se sentiu ofendido, Flávio. Olha só a frase dele completa assim, sobre isso. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. A construção da frase era nesse sentido, não é uma frase mal colocada. Toda a construção leva a apontar o dedo para o usuário. Olha, a gente tem que acabar com o usuário, acabando com o usuário, a gente acaba com o traficante. Sem lembrar que muitos usuários são dependentes quimicamente, são doentes por conta disso, né? Não estão ali agora por uma questão já mais de escolha pessoal. Infelizmente, passou desse ponto. Então, a frase dele conduz para apontar o dedo para os usuários. Não é uma frase mal colocada, infelizmente, porque do jeito que ele constrói, não é assim que ele está querendo dizer. Resumo. Houve correção de rota, mas faltou a palavra que fecha com o ciclo. Desculpa. Quando a fala estigmatiza quem sofre com dependência, a retratação precisa ser direta e empática. Aqui a gente cobra de qualquer governo com a mesma régua. Se você curte análise franca, sem rótulos, inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe. Nos comentários, que retratação você esperaria ouvir em rede nacional? Até a próxima.